E a nossa aula de hoje, ela vai ter um tom um pouco diferente, né? Estamos dentro de um processo de muitas atividades, e é o costume que as nossas aulas sempre foram ao vivo. Hoje precisei fazer uma aula gravada, mas assim, sempre no compromisso das nossas quartas-feiras, de estarmos sempre ao vivo, mas hoje precisei fazer deixar essa aula gravada para você não perder a sequência do conteúdo, onde nós estamos falando sobre o programa de conservação auditiva na nossa série, esse episódio que vai complementar as questões voltadas para a avaliação dos agentes autoagressores. A semana passada, nós abordamos sobre a questão do ruído, falamos dos parâmetros que precisamos analisar, contemplamos sobre as características do ruído, por meio das análises das bandas de oitavas, para caracterizar esse ambiente, no sentido de verificar qual a frequência que predomina. A gente sabe que temos as frequências graves, médias e agudas, mas quais são essas frequências que predominam, porque elas vão nortear o nosso olhar nas processos de seleção de protetores auditivos e fazer a seleção, indicação e validação da forma mais assertiva para que possamos proteger de fato o trabalhador. E na aula de hoje vamos contemplar os agentes químicos e vamos falar também dos agentes vibração, sistema mãos e braços e sistema corpo inteiro. O objetivo da nossa aula é trazer esses agentes autoagressores que complementam o ruído, tá? Para que a gente possa saber fazer essas análises e trazer isso para dentro do nosso programa de conservação auditiva. E vamos que vamos, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu botar aqui nessa outra tela, abordamos sobre o APRA. O APRA ele é uma análise preliminar de risco, e dentro dessa análise preliminar de risco, nós fazemos toda uma avaliação desse risco que o trabalhador está exposto. Então, ela foi apresentada a vocês, onde a gente faz uma coleta de uma série de informações voltadas para o ambiente de trabalho, e a aplicabilidade desse APRA, ele vai nortear o profissional que atua na segurança e saúde do trabalhador, com ênfase na saúde auditiva, onde o profissional que tem assim o fonoaudiólogo, aqui ó, aqui é uma parte que entra, deixa eu trazer para aqui, deixa eu mostrar, ele passou direto, que é que fala de vibração, o sistema vibração, que é o uso da empilhadeira, aqui é produto químico, tá vendo? Aqui são produtos químicos, que a gente faz todo um levantamento em relação aos produtos químicos. Nós temos aqui também a questão voltada aos agentes autoagressores, seguindo o guia de diretrizes e parâmetros mínimos da Fundacentro. Deixa eu passar aqui mais um pouco. Aí nós temos aqui as empilhadeiras, com as classes de empilhadeira, dos tipos de empilhadeira, se é combustão, se é elétrica, a tipologia do pneu da empilhadeira, porque isso são elementos, componentes que tem dentro da empilhadeira que vão, de uma certa forma, auxiliar e ajudar o profissional a fazer as análises com mais assertividade. O que o guia de diretrizes e parâmetros mínimos da Fundacentro ele contempla em relação aos agentes autoagressores? Nós sempre tomamos como referência o guia de diretrizes e parâmetros mínimos da Fundacentro, e deixa eu pegar aqui uma cor, este guia de diretrizes e parâmetros mínimos da Fundacentro para elaboração do programa de conservação auditiva e sua gestão. Falamos da importância que esse guia ele traz para o profissional, e falamos de uma forma bem assertiva sobre a avaliação preliminar, e deve ser avaliada ou realizada a avaliação preliminar.
E dentro dessa avaliação preliminar, nós vimos a necessidade de fazer o quê? A necessidade de fazer uma avaliação, a necessidade de fazer uma avaliação caracterizando o processo produtivo das atividades, do meio ambiente de trabalho, as questões das condições da exposição também. Salientamos sobre a presença dos agentes autoagressores. E esses agentes autoagressores, né, que são chamados, no caso, ototóxicos, que são os produtos químicos, e as vibrações em mãos e braços e sistema corpo inteiro. Abordamos também sobre a questão do que, em relação às máquinas e os equipamentos, quais são as condições de uso dessas máquinas e equipamentos, a estimativa, né, dessa exposição, relatos, dados ocupacionais anteriores. Falamos sobre as condições específicas do trabalho, as informações de registro de queixas, dificuldade de comunicação, ruído como fator causal e outros indicadores de exposição excessiva. O que isso significa? Isso significa que nós temos um guia que norteia. Então, a avaliação de vibração, eu trago isso, por que eu contemplo isso? Porque tem muitos profissionais que só dão ênfase na questão do ruído. E o próprio guia, se você bem observar aí, ele traz sobre essa relação da presença desses agentes ototóxicos e a questão da vibração em sistema mãos e braços e sistema corpo inteiro, tá? Então, vamos lá. Na vibração, quando a gente fala na vibração, e aí nós trouxemos esta questão do limite de exposição ocupacional, também chamado de limite de tolerância, e olha que nós estamos aqui dentro da avaliação da exposição, por isso que é o ciclo do PCA, o framework da saúde auditiva, porque ele ocorre de forma iterativa e interativa. Por quê? Porque nesse sentido eu consigo verificar de forma cíclica, acompanhando todas as etapas do processo, por isso que com base nesse processo de melhoria contínua, é um processo de melhoria contínua que faz com que o PCA, assim como o PGR, assim como o PCMSO, ele não tenha uma validade. Ele é um programa de estratégias de ação e análises contínuas, entendeu? Então, a gente tem aqui, falamos sobre a questão do limite de tolerância no tocante às questões voltadas para o ruído ocupacional, e abordamos, dentro do ruído ocupacional, nós tivemos a dose diária e tivemos o NEM. Quem é que preconiza isso? A NHO, que é a Norma de Higiene Ocupacional da Fundacentro. Falamos também, dentro dessa abordagem, que a dose diária acima de 100 ou o NEM acima de 85 vai estar acima do limite de exposição. Mas isso foi um assunto que a gente discutiu muito na aula passada. Para a vibração, eu tenho 2 cenários na vibração. Vou pegar aqui minha mesa digitalizadora aqui para poder a gente fazer as anotações diretamente aqui na fonte. Vibração de corpo inteiro, eu tenho 2 parâmetros. 2 parâmetros para vibração de corpo inteiro. O primeiro é o AREM, e o outro é o VDVR. O AREM, gente, é uma aceleração resultante. Lembra lá do NEM, que é o nível de exposição normalizado? Então, aqui o AREM é esta aceleração resultante. O VDVR também é uma vibração, né, de dose resultante, tá? Então, eu tenho 2 critérios, e esses 2 critérios precisam ser, na verdade, esses 2 parâmetros precisam ser levados em consideração. Então, para o AREM, se tiver entre 0 a 0,5, ele está dentro da consideração técnica aceitável.
Se o VDVR estiver entre 0 a 9,1, ele vai estar também dentro da consideração técnica aceitável. Lembrando que quem preconiza isso aqui é a norma de higiene ocupacional da Fundacentro. Então, eu tenho uma aceleração resultante dessa exposição normalizada, chamada de AREM, em metros por segundo ao quadrado, e eu tenho o valor de dose de vibração resultante. Ora, esta vibração, esses dois parâmetros, eles levam em consideração os eixos, gente, os eixos ortogonais, X, Y e Z. E a depender dessa movimentação que o corpo faz em face a essa exposição, como empilhadeira, como motorista de ônibus coletivo, rodoviário, tratorista, os trabalhadores que exercem suas atividades em tratores, os motociclistas, por exemplo, os mototáxi, pessoas que dirigem mesmo carros leves, ambulância. Então, esse tipo de avaliação é uma avaliação sistema corpo inteiro. Diferentemente do sistema mãos e braços, furadeira, martelete pneumático, a gente tem equipamentos que podem, a lixadeira, equipamentos que podem ser utilizados pelo profissional, a depender da sua atividade, e a sua movimentação, a sua utilização por meio das mãos, e ela provoca um sistema de vibração, então vai ser vibração de mãos e braços, diferentemente de estar sentado numa cadeira do ônibus lá, está dirigindo, é corpo inteiro. Empilhadeira, vibração de mãos e braços e vibração de corpo inteiro, beleza? Então, dentro desse aspecto aí, eu preciso verificar qual é a aceleração resultante que foi encontrado, é 0,5. Se for maior que 0,5 e menor do que 0,9, está acima do nível de ação. Se for o VDVR acima de 9,1 e abaixo de 16,4, ela vai estar, eles dois vão estar acima do nível de ação. Mas você deve estar se perguntando, se um der abaixo e o outro der alto, não importa, aí excede o limite e aí o trabalhador, a depender da tipologia da exposição, ele vai ensejar a aposentadoria por condições especiais de trabalho, e a empresa vai ter que recolher o facete, se a tipologia dessa exposição for permanente, se a vibração for indissociável à atividade. Então, observe que eu preciso também atender outros critérios que vão para além somente desses dois parâmetros, tá? Se eu tiver de 0,9 a 1,1, de 16,4 a 21, o VDVR, eu vou estar dentro de uma região de incerteza, porque acima de 21 está acima do limite de exposição. Acima de 1,1 está acima do limite de exposição. Para quem? Para o AREM. Então, vamos ver um exemplo prático aqui, que é uma avaliação de uma atividade realizada pelo trabalhador, e essa atividade realizada pelo trabalhador, vamos identificar aqui, dentro desse relatório de dosimetria de vibração. Então, análise da exposição à vibração. Então, aqui nessa parte de cima, é a empresa avaliada. Que setor é esse? Empilhadeira. Então, aqui, ó, o tipo de avaliação, VCI. O que é o VCI? Vibração de corpo inteiro. Então, aqui é vibração, esse tipo de dosimetria é para vibração corpo inteiro, que é o chamado VCI. E aí, olha aqui, ó, VCI. Aqui logo abaixo você tem os componentes de exposição. Esses
componentes de exposição, quem vai definir é o profissional que está fazendo a avaliação quantitativa. Isto está preconizado na norma de higiene ocupacional da Fundacentro. Então, o componente nada mais é o que vai contribuir para a vibração. Então, é o pavimento. Então, imagine que você esteja numa rodovia e essa rodovia está em péssimas condições. Então, quando o carro passa, ele provoca um processo vibratório, ele amplia o processo vibratório. Então, que componente seria esse? Pavimento. Se eu estivesse passando numa via toda pavimentada, tudo o chamado velho tapete, mas eu tenho implemento uma velocidade, poderia usar o componente velocidade. Então, o que é o componente? É tudo que vai fazer com que altere o padrão vibratório desta máquina, ok? Então, quem define esse componente é o profissional. Só que nesse tipo a depender do fabricante, nós temos aqui, ele chama de evento, ó. Para esse tipo de dosímetro desse fabricante, ele não chama de componente, ele chama de evento, tá vendo? O evento 1. E aí cabe ao profissional colocar aqui, ó, relatar uma observação. Qual foi o evento que ele utilizou? Por que ele precisa especificar isso? Porque senão eu não sei aqui, somente especificando evento 1, qual foi o componente que ele utilizou. Então, aqui eu tenho mais informações, todas que referem à empresa, a data de avaliação, a jornada de trabalho, e aqui vem os componentes. Dentro desses componentes, eu tenho o eixo X, tá vendo o que eu falei para você? O eixo Y e o eixo Z, tá vendo? X, Y e Z. Só que esses eixos aqui, existe um cálculo, tá? Ele é feito dentro dos aspectos metodológicos, isso está na NHO, é todo um cálculo que é feito e o próprio equipamento, ele faz esse cálculo e aí a gente chega nesse resultado aí. E aí, com base nesses dados, a gente vai para o resultado. O resultado a gente já viu que é o AREM e a gente viu também o VDVR. Então, esses são os dois componentes que eu preciso levar em consideração. O ARE deu 0,06. Vamos ver quanto é que está lá no limite. Deu 0, o AREM deu 0,06. 0,06, ele está aqui, ó. Então, ele está dentro do aceitável. Agora, vamos para o VDVR. Ó, então, esse daqui, ó, 0,06. Agora, vamos para o VDVR. VDVR aqui deu 9,32. Mais uma vez, a gente vai aqui dentro dos limites. Deu quanto aqui? 9,32. Onde é que está 9,32? Ele está aqui, ó. Observe que um deu. Vou apagar aqui para não ficar muito. Um estava dentro dos limites aceitáveis, que foi o AREM, e o VDVR, ele deu, que como ele está entre esses níveis aqui, deu acima do nível de ação. Então, eu tenho um AREM, que está dentro do aceitável, mas eu tenho um VDVR, que está acima do nível de ação. E aí, eu vou para uma outra informação extremamente valiosa, que é essa aqui, ó. Deixa eu botar na cor bem vermelhinha aqui para a gente, que é o FC. O que é o FC? FC, gente, significa, ó, FC significa fator de crista. Fator de crista. FC significa fator de crista. Lá na NHO, isto é como
forma protetiva, tá? Ele não é utilizado para insalubridade e ele não é utilizado para aposentadoria por condições especiais de trabalho para o recolhimento do facete. Não, isso é só, ele é bem esse parâmetro é um parâmetro mais conservador, mas que nos auxilia em tomadas de decisão. Então, esse fator de crista, ele diz o seguinte: se eu tiver um fator de crista maior do que 9 e um fator de crista menor do que 9, se esse fator de crista for menor do que 9, significa dizer que a vibração é da máquina. E se este fator de crista for maior do que 9, significa dizer que a vibração é do pavimento. O que é o pavimento? É o solo. Imagine que eu tenho aqui uma empilhadeira. E aqui, ó, isso aqui é paralelepípedo. E aí tem a empilhadeira aqui passando. Desenho aqui de uma empilhadeira e aqui o profissional. Aqui o profissional. Este valor do fator de crista aqui deu quanto? 20,6. 20,56. Deu maior do que 9? Embora o VDVR tenha dado dentro da região de acima do nível de ação, significa dizer que este fator de crista aqui deu acima de 9, significa dizer que a vibração, ainda aqui abaixo do limite de tolerância, mas acima do nível de ação, ela é do pavimento. Então, eu vou precisar adotar medidas de ação na máquina ou no pavimento? No pavimento. Mas vamos imaginar que o pneu anda descalibrado, que falta manutenção, e aí eu também vou ter que fazer uma ação, porque assim não basta só eu tratar o pavimento, eu também preciso levar em consideração a máquina no sentido de manutenção, entendeu? Então observe como esses parâmetros eles me ajudam. E aí vem um outro limite de exposição, um outro agente que é vibração sistema mãos e braços. É o VMB. E aqui eu só tenho um único parâmetro, que é o AREM, aceleração resultante de exposição normalizada. E a partir daqui, dessa aceleração resultante, olha quanto eu tenho, está dentro dos níveis aceitáveis, 2,5 a 3,5, acima do nível de ação. 3,5 a 5, região de incerteza, acima de 5, acima do limite de exposição. E aí a gente vai analisar aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui, a dosimetria, que é a demonstração ambiental. A demonstração é a demonstração ambiental por dosimetria de vibração sistema mãos e braços. E analisando aqui o relatório, a gente observa o seguinte, e analisando aqui o relatório, a gente observa o seguinte. Eu tenho aqui, ó, soldador. Tá vendo? Eu tenho aqui o soldador, auxiliar de soldador. Aqui eu boto o nome do funcionário e aqui eu tenho o tipo, tá vendo ele dizendo? VMB. VMB, vibração, mãos e braços. Aqui, ó, o componente de vibração. Componente a jornada dele é de 8 horas. Componente, esse fabricante chama de evento, tá? Por isso que eu preciso saber que evento é esse. Aqui, eu tenho os mesmos eixos, tá? E aqui eu venho para quem? O AREM. Mas você deve estar se perguntando, tem fator de crista para vibração de mãos e braços? Não. Tem fator de crista, tem VDVR para vibração de mãos e braços? Não. Vibração de mãos e braços
somente harém. E por que tem esses resultados aí? É da configuração do fabricante. Mas esses dados não são parâmetros que devam ser levados em consideração nas avaliações e análises da vibração sistema mãos e braços, tá? E essa dosimetria aí é a mesma, com um equipamento do mesmo fabricante de vibração de mãos e braços, ou vibração de corpo inteiro. Voltando aqui. Então, esses dados aqui de fator de crista, então agora vamos analisar o harém. O harém está 1,03. Então, a gente vem aqui no limite 1,03. Então, de 0 a 2,5, ele está dentro do aceitável. Só estaria acima do limite de exposição se estivesse acima de 5. Beleza? Então, aqui é vibração. E a gente já viu aqui no guia que ele fala desse sistema aqui, que é o sistema vibração de mãos e braços e de corpo inteiro. Beleza, gente? Aí, na descrição do vídeo, vocês colocam aí as suas dúvidas e depois eu vou responder cada dúvida que você colocar aí, tá? Então, esse aqui é um outro agente autoagressor, a gente já viu agora ruído, já vimos vibração, sistema mãos e braços, vibração, sistema mãos e braços, vibração, sistema corpo inteiro. Parâmetros do ruído, falamos da dose diária e o NEM. Dose diária e o NEM, nível de exposição normalizado. Para a vibração, sistema corpo inteiro, 2 parâmetros, harém, VDVR. Para vibração, sistema mãos e braços, nós temos um único parâmetro, que é o harém. Lá consulto a norma de higiene ocupacional da Fundacentro, verifico quais são os limites, quais são as considerações técnicas que são propostas pela norma de higiene ocupacional, e a partir daí eu vou fazer o quê? Eu vou analisar seguindo essas normas de referência e verificar o que está dentro dos níveis aceitáveis. Eu tenho ruído e tenho vibração. Todos os dois estão abaixo do nível de ação. Então, não vou colocar dentro do meu PCA, coloque. Porque eu tenho agora a associação de agentes, que um pode potencializar o outro. Lembrando também que vibração, ele é um agente de risco que tem uma potência de nocividade também muito significativa. Eu não posso deixar de levar em consideração esse outro agente agressor. E aí, concluindo, nós temos aqui o agente ototóxico, tá? Que são as substâncias químicas. Eu vou pegar aqui no APRA, ele está aqui um pouco acima. No APRA, a gente tem aqui, observe esta simbologia aqui, ó, que é uma simbologia que eu trouxe para aqui. Isso aqui é da OSAS, tá, gente? Isso aqui foi uma adaptação que eu fiz. Código de ototoxicidade e código de não ototoxicidade. Código NOTO, código OTO. Esses códigos foi eu que criei. Então, você faz um levantamento do que é o produto químico, faz as análises, verifica quais desses aqui faz o uso, que representa os agentes autoagressores, e vamos imaginar que eu encontre aqui o tolueno. O que é que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, coloco o nome do produto, ó. Isso aqui é consulta ao FDS. Ora, eu identifiquei, apliquei o APRA. Ao aplicar o APRA, eu verifiquei que tinha produto químico. Ao verificar produto químico, eu também percebi que não basta estar lá só no ambiente eu fazer essa anotação.
eu preciso agora fazer análise ou da FISPIC, que é uma ficha técnica do produto químico, fornecida pelo seu respectivo fabricante ou distribuidor, ou ficha de dados de segurança. A FISPIC está sendo substituída pela ficha de dados de segurança. Então, vão ter empresas que você ainda vai chegar, vai encontrar a FISPIC, mas tem empresas que algumas substâncias já estão já com as suas atualizações de ficha de dados de segurança. Tá? Neste caso aqui, nós temos consulta ao FDS. O que é o FDS? Ficha de dados de segurança, que é o que vem agora para substituir a FISPIC. Aí eu tenho aqui, ó, nome do produto, número da ficha, número da ONU, posso escolher português, inglês, espanhol. Vou botar aqui português e vou escrever aqui tolueno. Vou escrever aqui tolueno. Vou pedir para consultar, ó. Veio 100 dados aqui, tá vendo? E aí eu venho aqui, peraí, vou botar agora todos. Vou botar consultar. Opa, já veio aqui, tá vendo? Então, quando eu botei só em português, consultar. Agora ele não desaparece, não. Quando eu botei em português, ele não apareceu. Quando eu botei em todos, ele apareceu. Vou aqui consultar e abro aqui, ó, aqui o número dele em relação à ONU, o número da ficha de dados, a revisão, data da última revisão e o idioma em português. Então, eu venho aqui, clico na ficha de dados de segurança, que é o tolueno, tá vendo? E ele já mostra aqui, ó, ficha de informações de segurança de produtos químicos. Qual a importância desta ficha? É verificar se na ficha eu tenho evidências de ototoxicidade. Então, para que eu possa verificar, eu vou mostrar aqui uma evidência, tá? Essa ficha de dados de segurança, que no caso aqui agora ainda é FISPIC, olha o nome do produto, tolueno. Aqui eu tenho o número da FISPIC, a data, todas as anteriores, é de página de 1 a 15. Então, ele identifica o produto, tá vendo? Ele dá o código interno do produto, o nome da empresa aqui. Aí, na segunda seção, você tem identificação de perigos, tá vendo? Na terceira seção, você tem a composição dessa substância. E o que é esta composição? São os ingredientes, porque essa expressão daqui, ó, tolueno, grau de nitração, isso aqui é o nome do produto. Qual é? Ou seja, imagine que você vai fazer café. No café você bota, o café é o produto. Quais são os componentes que compõem o café? Eu coloquei água, eu coloquei pó, eu coloquei açúcar, entendeu? Então, água, açúcar, pó são os ingredientes para você ter o produto final, que é o café. Analogamente, são as substâncias químicas. E aí, com base nessas substâncias químicas, a gente vai verificar quais são os ingredientes, se esses ingredientes estão na seção 3. Aí você tem aqui, ó, nome químico comum, tolueno. O sinônimo dele é fenilmetano, metilbenzeno e toluol. Então, você pode encontrar o tolueno com essas nomenclaturas aqui, e no final é tolueno. Aqui é o número do CAIS. O que é o número do CAIS? É o CPF da substância. Concentração, olha, nesta substância aqui, eu tenho 98,5% desta substância, 98,5% é só tolueno. Na seção 4, tá? Medidas de primeiros socorros, tá? Medidas de combate a incêndio,
medidas de controle de derramamento ou vazamento, manuseio e armazenamento. E isso é importante para mim, para eu colocar no meu PCA? Sim, porque eu vou verificar nesta sessão como deve ser manuseada e como deve ser armazenada. Dentro desse processo de manuseio e armazenamento, eu vou transformar em ações a partir do momento que eu chego no ambiente e não encontro essas especificações técnicas propostas pela própria FISPIC ou ficha de dados de segurança. E aí venho aqui, ó, medidas de higiene, medidas de precaução, tá vendo? E lá vou eu, ó. Controle de exposição do protetor auditivo, segundo a CGIH, 20 ppm. Segundo a norma regulamentadora, 78 ppm. E a absorção se dá também pela pele. Então, às vezes, a gente está querendo muito proteger a via respiratória, mas no final, a absorção também está acontecendo pela pele. Então, você diz assim, poxa, fiz um amplo investimento em proteção respiratória, dei uma máscara top e o cara está se contaminando, porque está esquecendo de consultar a ficha de dados de segurança e verificar que também pela pele ele está se contaminando. Então, observe que é muito mais, gente, de entregar um EPI ao trabalhador. É preciso, dentro do processo de seleção, eu considerar o ambiente, eu considerar o usuário e eu considerar o EPI. Isso é dentro do processo das etapas dos critérios de seleção dos equipamentos de proteção individual, no tocante também aos equipamentos de proteção auditiva, e que para esses casos aqui eu vou precisar usar soluções integradas quando este trabalhador, além de estar exposto a produto químico, ele também está exposto a outros produtos, como ruído, vibração, enfim. Complementando, a gente tem aqui, ó, em outras seções respiratórias, tá vendo? Proteção respiratória, propriedades químicas, tá? Estabilidade e reatividade, informações toxicológicas. Isso aqui é uma parte muito boa, ó. Em contato com a pele, o que vai acontecer? Provoca irritação na pele. Agora vamos ver outras situações que podem acontecer, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou subir aqui mais um pouco e mostrar essa consideração aqui, ó. Eu tenho dois tipos de toxicidade. Toxicidade para uma exposição única e tem uma ototoxicidade para exposição repetida. Exposição única, exposição repetida. Se você observar aqui, você vai identificar que nessas especificações aqui de exposição única, eu posso ter sonolência, eu posso ter inconsciência, náusea, dor de cabeça. Agora vamos para uma exposição repetida. Nessa exposição repetida, pode provocar danos no sistema nervoso central, perda de memória, distúrbio no sono, perda na habilidade de concentração, olha que interessante, incoordenação motora, e aí eu vou botar aqui de uma outra cor, para que você dê um bizu aí, disfunção auditiva. Prosseguindo, distúrbios visuais e exposição repetida ou prolongada. Então, observe que eu tenho aqui, na parte de toxicidade, a disfunção auditiva. Isso é mais uma evidência de ototoxicidade. Fora que no relatório que vem do laboratório, quando o engenheiro ou técnico de segurança do trabalho, eles realizam a coleta, tá? E submete ao laboratório, quando esses resultados chegam, eles já trazem assim, de ototoxicidade. E o tolueno, ele é um solvente, se a gente for olhar aqui, ó, vamos lá, olha ele aqui, ó,
tolueno, ele é um solvente. O tolueno, ele é um solvente e ele está na classe de quem? Ele está na classe de substâncias químicas com efeitos de ototoxicidade. Beleza? E aí, vou mais um pouquinho aqui, ó, neste guia daqui, que é um guia de seleção de respiradores. Eu vou botar aqui Ctrl F, vou botar aqui tolueno. Então, o tolueno, ele veio aqui, ó, ele aparece 25 vezes. Então, vamos buscar aqui o tolueno, TS-betil, lá vou eu aqui, tolueno, vamos lá, tolueno, vamos encontrar aqui, ele vai chegar lá embaixo, no tolueno. Tolueno, aqui, vamos aumentar aqui um pouco para a gente observar aqui, ó. Observe que aqui ele trouxe tolueno, é o nome do contaminante. Aqui, ó, é o nome, deixa eu pegar aqui, deixa eu fechar aqui para não sair as sais. Eu vou colocar aqui na cor vermelhinha. Tolueno é o contaminante. Aqui o sinônimo. Aqui é o número do CAIS, que é o CPF da substância. Aqui é o valor do limite de tolerância da NR15, que pode ser em ppm, que é partícula por milhão, ou miligrama por metro cúbico. A cada 1 metro cúbico eu posso ter 290 miligramas. Aqui eu tenho, deixa eu passar esse daqui e vir para a CGIH. Então, eu venho aqui, ó, limite teto, 300 ppm, tá vendo? Agora, observe aqui, ó, ele não é irritante, respirador, filtro mínimo, ele vê, ó, não tem nenhum comentário. Aí você vem aqui embaixo e vai olhar aqui o que é o VO. Vamos lá? Vou pegar aqui e mostrar toda essa simbologia aqui do VO. Deixa eu diminuir aqui. E olha onde ele está aqui, ó. Ele fala número do CAIS, ferramenta muito boa. Peraí, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui. E olha aqui, ó. F facial, VO, vapores orgânicos, tá vendo? Vapores orgânicos. E, de fato, o solvente é um vapor orgânico. Então, observe, aqui ele vai falar os filtros que eu vou utilizar em cartucho para os respiradores reutilizáveis. Então, aqui é uma ferramenta que vai ajudar dentro do processo de proteção respiratória. Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar que os agentes autoagressores, como ruído, vibração, produtos químicos com evidências de ototoxicidade, são considerados agentes importantes que, segundo o Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos da Fundacentro para elaboração e gestão do PCA, eu preciso contemplá-los para que eu possa fazer a adoção de medidas de controle. Então, não esqueça de deixar o seu like, tá? Ajudar a divulgar o canal da professora Márcia Silva. Estou aqui toda quarta-feira para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo. Na próxima semana a gente tem ainda mais um episódio que faz parte da série, para que a gente vá fechando o programa de conservação auditiva e entender, né, todas as etapas dentro do ciclo, dentro do framework da saúde auditiva, que é o ciclo do PCA. E entender por que estes resultados vão ajudar de forma cíclica a que eu possa fazer toda uma gestão e evitar que os trabalhadores tenham comprometimentos auditivos, comprometimento da sua saúde como um todo. E a gente encerra a nossa aula de hoje. Não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar esse vídeo com outros colegas.
E mais ainda, na sua dúvida, deixa aí nas anotações aí da descrição do vídeo. Você deixa as suas dúvidas, eu vou lá e vou responder, vou ler cada dúvida e vou responder a todas as dúvidas que você colocar aí, tá bom? Então, hoje a nossa aula ela foi gravada para que você não tenha uma quebra na série PCA 4.0. Fica aqui o meu abraço e até a próxima quarta-feira.